Fala galera, beleza? Léo Azevedo aqui do canal Papo de Vascaíno. E agora o canal Papo de Vascaíno vai estrear hoje, aqui nesse domingo, o primeiro quadro, né? Ou o quadro com o primeiro episódio, Vasco é História. Esse quadro consiste em trazer história de jogadores, de pessoas importantes para o Vasco da Gama, e sempre com muita clareza. E ao final do vídeo, trazer para você aqui um apanhado do histórico para que você entenda qual a relação dessa pessoa com o Clube de Regatas Vasco da Gama, qual a importância dela para o Clube de Regatas Vasco da Gama, e ao final, se for jogador, alguns lances desse jogador, né, durante a passagem no Vasco e posteriormente fora da passagem do Vasco, e se for algum dirigente, alguma situação que não seja jogador, trazer também aqui alguns detalhes, algumas informações, algumas fotos, para que você fique sempre antenado, né? Porque a importância de a gente saber do clube é a importância de saber a história dela também. Então, como hoje a gente está estreando esse quadro aqui, nada mais justo do que a gente começar por Felipe Coutinho, né? A nova especulação aí do Vasco, o cara que está quase fechando, que está voltando por amor ao clube. Nada mais justo do que falar da trajetória dele no clube, desde a chegada ao Vasco da Gama até a sua saída para hoje estar lá no Aston Villa e retornando para o Clube de Regatas Vasco da Gama, que é assim que nós esperamos, beleza? Espero que você curta esse vídeo, que você se deleite aqui bastante com a questão da história do Vasco, né, através dos seus jogadores, seus dirigentes, de pessoas importantes. E quero agradecer a vocês aqui por estarem aqui inseridos no nosso canal. Peço a vocês para que a gente chegue nessa meta aqui, ó, 500 inscritos. A gente vai aumentar a meta aos poucos. E se você gostou desse vídeo de histórias aqui que você vai ver, compartilhe, comente, curta e sempre, sempre deixe seu comentário aqui para nós, porque ele é muito importante, beleza? Vamos lá. Coutinho chegou ao Vasco aí, né? É um jogador hoje que está para chegar ao Vasco com 27 anos atualmente, ainda com um bom futebol para render. E Felipe Coutinho Correia nasceu no Rio de Janeiro, no dia 12 de junho de 92. Ele é jogador de futebol com cidadania portuguesa, beleza? Atualmente, como eu disse, ele joga no Aston Villa, mas a gente vai ver o histórico do Felipe Coutinho aqui no Vasco. Ele chegou às categorias de base ainda na infância, onde se destacava muito ali, né, dos outros jovens. No dia 22 de julho de 2008, o clube confirmou sua venda, né, depois de passar pela base ali do clube via o profissional do Vasco, chegou a confirmar sua venda à Inter de Milão por 3,8 milhões de euros, né? Ainda antes de se tornar profissional, ou seja, Coutinho jogou ali pouco, não tinha virado profissional ainda, e aí é vendido para a Internacional. Eu acho que você lembra isso bem, quando ele foi vendido lá atrás, na gestão ainda, Eurico Miranda, se eu não me engano, né? Coutinho tem ali, ele nasceu no Rio de Janeiro, tá? Mas ele tem nacionalidade brasileira e portuguesa. Tem alguns apelidos que rodeiam o Coutinho, dentre eles o Pequeno Mágico, tá? Little Couto, que a gente sabe que a torcida chama ele, e o Pequeno Príncipe, que está retornando à sua casa agora. Atualmente ele joga no Aston Villa, e como eu disse, o número de preferência dele é o número 23 para jogar no clube, né? Ele jogou ali pelo Vasco até é, o ano de 2010, mais ou menos, depois ele foi vendido, certo? Ele foi, ó, como estou dizendo para vocês, né, ele foi promovido ao time principal do Vasco da Gama no primeiro semestre de 2009. Estreou como profissional no dia 19 de junho, no empate em 0-0 contra o Duque de Caxias pelo Campeonato Carioca. Em jogo válido pela Série B, tá? Felipe Coutinho atuou em 12 jogos na sua primeira temporada como profissional, e ainda participou do retorno para a elite do futebol brasileiro do Vasco da Gama da Série B, voltando para a Série A. Marcou seus primeiros 2 gols como profissional no dia 24 de janeiro de 2010, numa vitória histórica de 6-0 sobre o Botafogo. Então, ou seja, foi marcante para o Coutinho, foi contra o Botafogo. Ele marcou 2 vezes no 6-0 lá contra o Botafogo, beleza? Ele também jogou, foi pelo Campeonato Carioca esse jogo contra o Botafogo, e ele teve algumas atuações e no dia 27 de maio marcou seu primeiro gol no Brasileirão, na vitória de 3-2 contra o Internacional. Coutinho disputou a última partida pelo Vasco. Quero ver se você lembra essa aí. Quando foi? Fala para mim. Quando que Coutinho disputou a última partida antes de ser vendido? A última partida do Coutinho foi contra o Santos, né? Despediu-se do gigante no dia 6 de junho,
Então, ao todo, foram, antes da partida dele, 43 jogos, e ele foi vendido, já consolidado como uma das principais figuras do futebol brasileiro. Ele tinha ali o nível mais ou menos de Neymar, né? Então era se de esperar, batia mais ou menos ele Neymar ali. É, o jogador ele retornou dizendo que tinha uma chance de já com o futuro consolidado. Então ele disse o seguinte, a seguinte frase, né? Clube que tem um carinho enorme, uma gratidão enorme. Vivi muitos anos nesse clube. Espero um dia poder voltar. Isso na despedida dele, Coutinho deixou essa frase que eu vou repetir para você. Clube que tem um carinho enorme, uma gratidão enorme. Vivi muitos anos nesse clube. Espero um dia poder voltar. Coutinho, ao final do jogo do Campeonato Brasileiro contra o Santos, ele soltou essa frase, que foi o último jogo dele. Isso lá atrás, tá? Beleza? Contra o Santos, no dia 6 de junho de 2010. Coutinho fez essa declaração. E Coutinho sempre, a gente sabe que ele sempre amou o Vasco, e aí é vendido a Internacional. Na Internacional ele chegou no dia 19 de julho de 2010, sendo integrado para a temporada 10-2011. Estreou pela equipe no dia 31 de julho, no amistoso contra o Manchester City, tá? Que a Inter venceu por 3-0. Em 27 de agosto fez sua estreia oficial pela Internacional, né, que foi o time que ele primeiro chegou. Depois disso, ele era utilizado pelo técnico ali até então, é, o atual técnico da época, que era o Rafa Benítez. Ele já era utilizado como uma das promessas, vinha jogando bem, mas aí sai o Rafa Benítez lá da Inter e entra o Leonardo, o brasileiro Leonardo. E aí Leonardo começa a utilizá-lo cada vez mais. Depois disso, em 2010, quando ele chega na Inter, mesmo jogando bem, ele foi emprestado, né? Jogou de 2010 a 2013 na Internacional. Foram 47 jogos e 5 gols marcados pelo Coutinho. Então, ele em 2013 é emprestado ali, né, ao Espanhol. 2013 é emprestado ao Espanhol, com 16 jogos e 5 gols. 2013 a 2018, ele é vendido da Inter para o Liverpool. Ele foi vendido para o Liverpool, foi onde ele teve o maior destaque ali na relação a ele, 2010 2012. Ele foi vendido por 8,5 milhões de libras, né? Condicionado à aprovação de exame médico no período. Então, o Coutinho lá brilhou bastante no Liverpool. A gente pode ver aqui que ele teve 201 jogos, 54 gols. Em 2018, ele foi vendido ao Barcelona, né, onde também se destacou e jogou de 2018 a 2022, jogando no Barcelona, 106 jogos e 26 gols. Coutinho, após isso, foi ao Bayern de Munique emprestado de 2019 a 2020 ali, dentro desse contrato com o Barcelona, ele foi emprestado ao Bayern, fez 38 jogos, 11 gols, tá? Depois disso, ele veio para o Aston Villa, né, com empréstimo pelo Barcelona, 2022, fez 24 jogos e um gol. E aí o Aston Villa compra do Barcelona e fica com ele ali de 2022, emprestando o Coutinho. O Coutinho chega a jogar umas partidas, mas o time quer emprestá-lo, né? Ali começa a emprestá-lo. Então, o último time que ele foi emprestado, que foi agora na temporada 2023-2024, ele foi emprestado ao Aldo Halil, né? Foi por empréstimo. Então, ele fez 22 jogos e 8 gols. Então, não teve uma passagem assim, muito, como posso dizer, produtiva em relação a gols, né? Mas Coutinho deu assistência, correu bastante. Uma coisa que o Coutinho não foi quase na carreira é expulso, e aí o Coutinho volta agora, né, com a chance de sair do Catar, onde ele estava jogando, e retornar ao Vasco da Gama. Essa é a trajetória do Coutinho. Se ele voltar ao Vasco da Gama, ele vai cumprir lá, ó, o que ele falou lá atrás, tá? Em 2010. Isso há 14 anos atrás, Coutinho vai cumprir agora, falando se ele voltar ao Vasco, beleza? É uma frase que ele utilizou lá atrás. Essa foi a trajetória do Coutinho desde a base, suas vendas e seu retorno, possível retorno ao Vasco agora, né? E essa é a história do Felipe Coutinho. Na seleção brasileira, ele jogou pela seleção sub-17 com 5 gols, 5 jogos e 3 gols, isso em 2009. 2011 a 2012 jogou no sub-20 da seleção brasileira, 7 jogos e 3 gols. E na seleção principal no Brasil foi 2010, onde ele teve 69 partidas e 21 gols. Então, Coutinho tem um histórico muito grande aí no Vasco da Gama. A torcida do Vasco ama demais esse moleque. E eu tenho certeza
que vai abraçar ele, como já está abraçando desde a sua chegada no aeroporto ontem. E eu tenho certeza que fechando esse contrato aí, São Januário vai ficar pequeno para receber Little Couto, o Felipe Coutinho, beleza? Então, fique agora com alguns lances do Felipe Coutinho e Deus abençoe vocês. Próximo vídeo nosso aí, a gente vai trazer a história de outro cria do clube, ou de algum dirigente importante, ou de um funcionário importante, para que você conheça a história do Clube de Regatas Vasco da Gama pelo @papo de Vascaíno. Valeu? Tamo junto. Deus abençoe a vocês. Fiquem todos com Deus e até o próximo vídeo.